Senhor, queridas irmãs, queridos irmãos, é muito bom nós estarmos juntos para mais uma aula de EBD. Domingo passado não foi possível a gente colocar a aula para vocês, mas hoje nós estamos aqui para ministrar a aula número 13, a última aula do trimestre passado. Nós tivemos uma semana bastante difícil, também bem abençoada por Deus, né? Mas ficamos muito entristecidos com a perda da nossa irmã Ivete. A gente sabe que a gente é humano e a gente sente, não é? É normal sentirmos esse pesar. Irmãos doentes, nosso pastor Silas também. Então foi uma semana que bastante difícil, tivemos problemas com a pressão alta, enfim, uma sucessão de coisas aconteceram nessa semana. E foi uma semana realmente um pouco difícil, mas o Senhor nos deu graça, nos sustentou nossa fé. E nós estamos aqui, estamos contabilizando vitórias, bênçãos, não é? A recuperação do pastor Silas, de muitos irmãos que estavam adoentados. E isso é muito bom. E hoje nós vamos entrar na presença do Senhor para estudar a aula 13, que é uma aula que tem muito a ver. Que o tema dessa aula é voltados os olhos para a bendita esperança. Então é uma aula que fala muito ao nosso coração, vem trazer um alento, né, uma esperança mesmo nesses dias difíceis. Então vamos orar ao Senhor para iniciarmos a nossa aula. Deus de amor e graça, Deus bendito, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade especial de falarmos da Tua Palavra, de estudarmos a Tua Palavra juntos, Pai. Fala conosco nessa manhã. Fala, Senhor, dirige a nossa vida. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Aula número 13, voltados os olhos para a bendita esperança. A leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, os versículos de 6 até o 11. Nós vamos ler agora. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Amém? Que coisa maravilhosa, né? Uma promessa. O texto termina com uma promessa para nossas vidas, que Jesus subiu, mas voltará um dia para nos buscar. Amém? O texto áureo se encontra na carta de Tito, capítulo 2, versículo 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós, como bem disse aqui o texto, Tito 2, versículo 13, nós aguardamos com alegria, não é? O dia em que Jesus vai aparecer em glória para buscar a sua igreja, como ele um dia prometeu. Essa esperança, ela não é assim um sonho, uma imaginação. Essa esperança é algo real em nós. Nós cremos nisso porque cremos na palavra de Deus, e a palavra de Deus registra que ele voltará para nos buscar. Então nós cremos na palavra de Deus e aguardamos esse dia com bastante ansiedade e alegria. Amém? Então vamos iniciar a nossa aula aí no tópico 1, quando a gente fala breve o Senhor virá. Essa expressão bendita esperança que a gente falou, ela está se referindo a essa volta de Jesus em glória, tá? Essa segunda vinda. Ele veio uma vez em carne, viveu aqui 33 anos, morreu na cruz do Calvário, foi levado ao céu. E ele prometeu que voltaria para nos buscar.
Então essa é a segunda vinda de Jesus Cristo. E a gente crê nisso como a gente crê na noite, no dia que vai chegar, no amanhecer. A gente crê na vinda de Jesus Cristo. Essa é uma verdade que ela é ensinada na Bíblia com muita abundância, né? Existem vários versículos da Bíblia que falam da volta de Jesus Cristo. Ele um dia voltará. Os cristãos espalhados no mundo inteiro acreditam, creem que Jesus voltará para nos buscar. Inúmeras pregações são feitas, louvores são feitos, peças são feitas, não é? Ilustrando a volta, a segunda volta de Jesus Cristo, a segunda vinda de Jesus Cristo. Essa segunda vinda que envolve o arrebatamento da igreja e a vinda de Jesus em glória, aí já juntamente com a sua igreja, não é? Quando Jesus subiu ao céu, esse texto que nós lemos, aí no versículo 11, aqueles varões de branco, que certamente eram anjos, eles apareceram perto daqueles homens e disseram, olha só, não fica olhando para o céu, esse Jesus que foi, ele voltará. Assim como vocês viram ele subir, um dia os olhos verão, vocês verão ele voltar, os homens verão, tá? Jesus prometeu que voltaria em João capítulo 14, a gente vai ver no comecinho, Jesus falando que voltaria para nos buscar. Aqui nesse texto de Atos, parece que os discípulos eles não tinham uma compreensão exata desse reino, né, do Senhor. Aí eles perguntaram para Jesus, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Porque eles esperavam uma restauração política, real, física. Israel era subjugado naquela época pelos romanos, então assim, tipo uma escravidão quase, eles queriam governar novamente, dominar como nação, eles queriam reinar também. E aí eles perguntam para Jesus se ele restauraria ainda naquela época o reino de Israel, devolveria o reino para Israel. Aí Jesus vem e corrige aquele pensamento deles, né? Primeiro, ele disse assim, ó, esse dia, o tempo e a hora, só o Pai que sabe. Nós não podemos, os homens não podem imaginar isso. E segundo, essa restauração, esse reino restaurado, não vai ser só para Israel. Vai ser para todos os povos que creem no meu nome. Era isso que Jesus estava querendo dizer para eles. Por isso que ele fala, tanto em Jerusalém como em Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Todos os que creem serão salvos, todos que creem em Jesus Cristo, tá? E a gente sabe que esse dia da vinda de Jesus está se aproximando cada vez mais, né? Eu era criança e na minha igreja, que eu fui criada, tinha essa frase no púlpito, Jesus vem em breve. Eu lembro que dia após dia eu ia para o culto e eu lia aquilo lá no altar. E às vezes eu pensava assim, sei lá, todo dia Jesus vem em breve, Jesus nunca vem. Como é que é isso? Jesus vem em breve, Jesus vem em breve, Jesus nunca vem, né? Eu ficava ali pensando como criança. Só que a gente vai vivendo e a gente vai vendo que, na verdade, assim como um dia os profetas, muitos anos antes, falaram da vinda do Messias e ninguém mais estava nem acreditando, né? Muitos morreram sem ver. E um dia o Messias nasceu, da mesma forma, essa promessa um dia será cumprida. Jesus voltará. Mas ninguém sabe o dia nem a hora, mas a gente percebe pelos acontecimentos que esse dia está cada vez mais perto. Cada vez mais perto de acontecer. O dia da vinda do Senhor, não é? Estamos aí vendo o Espírito Santo se movimentando nas vidas, Israel florescendo cada vez mais como nação, uma preparação para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Os eventos da natureza, da terra, tudo que tem acontecido no coração da humanidade estão mostrando para a gente que Jesus está às portas, que Jesus está perto de voltar para buscar a sua igreja. E nós retivemos essa esperança, né? Nós retemos essa esperança na nossa vida. Amém? Esse foi um resumo aí do tópico 1 da nossa aula. Bem, agora prosseguindo no tópico 2, a gente vai ver a necessidade da vigilância. Uma coisa é a gente ter conhecimento que Jesus vai voltar. Cremos nisso que Jesus vai voltar.
Outra coisa é a gente andar de qualquer jeito, sem nenhuma preocupação quanto a isso, tá? A Bíblia, a palavra de Deus, ela nos adverte a vigiarmos, a estarmos em vigilância. Vigilância é o quê? É o ato ou efeito de vigiar. É aquele estado de quem está alerta, né? O próprio nome diz, um vigilante, por exemplo, de um banco ou de uma empresa, ele tem que estar sempre atento. Ele não pode estar ali brincando no celular, olhando quem passa na rua, não. Ele está no seu posto, em constante vigilância, em observação, para que, se acontecer algum evento, ele esteja preparado para aquele evento que possa acontecer. Então, nós também, como cristãos no plano espiritual, também devemos estar acordados, atentos, para a gente não se afastar de Jesus e esquecer dessa bendita esperança que nos está prometida, tá? Então, o Senhor Jesus, ele fala, né? Vigiai e orai, porque não sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor. Está lá em Mateus 24, capítulo 44. Como ele disse ali em Atos, que aquele tempo, aquela estação, aquela época, só o Pai sabia, ele fala pra gente, ó, vocês não sabem, ninguém sabe. Então, o tempo é hoje. Tem até um ditado que diz assim, viva hoje como se Cristo voltasse amanhã. A gente tem que mudar, né? Viva hoje como se Cristo voltasse hoje. Porque a gente não sabe. A gente espera o amanhã e, de repente, é hoje que ele vem. Então, a gente tem que viver cada minuto na expectativa da vinda do Senhor, tá? Essa preocupação que Jesus, a mesma preocupação que Jesus tinha de falar sobre a sua vinda, de alertar para a vigilância, os apóstolos também continuaram ensinando. Tá? A gente vai ver na carta aos Tessalonicenses 5, primeira carta 5, 2 a 6, na segunda carta de Pedro 3, 8 a 10, exortação à vigilância. Vários discursos escatológicos e parábolas, né? Como Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, a gente também vê várias vezes Jesus ensinando a necessidade de estarmos atentos, de estarmos vigilantes. É certo que há muitos alarmes falsos, não é? Muita gente vem aí com falsas profecias dizendo tempo, hora, dia, local, de várias coisas que irão acontecer, eventos do fim, até da volta de Jesus. Mas nós devemos nos pautar nas Escrituras Sagradas e entender que é um erro ficar tentando adivinhar o tempo e a hora em que ele virá, porque só Deus sabe esse dia e essa hora. Só o Senhor sabe. Então, o Senhor não revelou para ninguém, né? O Filho não revelou para discípulo, amigo nenhum, esse dia, nessa hora. Ele disse, só o Pai sabe esse dia e essa hora. Não vos convém saber. Então, seria muito complicado a gente saber, né? O dia e a hora. Como é que seria essa manipulação, não é? Então, não é, vem como um ladrão. O dia vem como um ladrão, numa hora que a gente não sabe. Mas a gente precisa estar preparado para essa hora. Preparado, né? Com a nossa reserva de azeite, porque o noivo vem. Se a gente não tiver reserva de azeite, a gente não vai poder acompanhar o noivo. Então, temos que estar preparados, tá? Então, a palavra de Deus rejeita essas profecias, essas predições a respeito da vinda do Senhor, essas falsas expectativas, esses alarmes falsos. A palavra de Deus condena isso, tá bom? E aí, no tópico 3, a gente já vai falar sobre viver com fidelidade, que é você viver um estilo de vida cristão na esperança da vinda de Jesus. Então, essa fidelidade que ele fala aqui é uma qualidade de quem é cheio de fé, de quem é fiel, de quem é leal, né? Fidelidade, verdade, lealdade. Jeremias 42:5 diz, seja o Senhor entre nós testemunha da verdade e fidelidade. Tito 2:10, mostrando toda boa lealdade. Então, fidelidade é uma demonstração de fé, de lealdade, de respeito e de constância nos compromissos que a gente assume. É ser ali constante, tá? Deus, ele é fiel. Isso é um atributo moral de Deus. Ainda que eu seja infiel, Deus permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Ele é fiel. É um atributo da divindade e ele é imutável. Atributo do Senhor Deus. Ele é fiel.
Tudo que o Senhor prometeu, Ele fará. Eis que velo pela minha palavra para cumprir, diz o Senhor, não é? Então, se Ele falou que voltará, Jesus falou que voltará para nos buscar, creia, Ele voltará para nos buscar. Você pode não saber o dia nem a hora. Você pode já estar dormindo no pó da terra, estar descansando das suas obras quando a trombeta soar. Mas esse dia chegará. Então, esse atributo moral de Deus, ele também ele passa para o cristão. Quando nós recebemos o Senhor com Jesus como nosso Salvador, o Espírito Santo coloca em nós também esse atributo de fidelidade. O Espírito quer que nós tenhamos também essa virtude cristã, que é sermos fiéis. Então, a palavra de Deus também nos ensina a termos fidelidade em nosso viver. Sermos leais, honrarmos os compromissos assumidos, né? Honrarmos a nossa fé, defendermos nossos valores, nossos princípios, sermos fiéis. E acerca dos tempos e estações, quando Jesus disse que eles não precisavam saber, que não competia para eles saberem isso, a gente só precisa registrar aqui que esse tempos aí, no grego é cronos, que significa um longo período, um grande período de tempo, tá? Então, ele quis dizer assim, já haverá um grande espaço. Não convém para vocês saberem os tempos, esses períodos, o período longo que vai acontecer, tá? Não convém a vocês. Então, viria a pregação do Evangelho, a descida do Espírito Santo, as almas sendo ganhas para Cristo, não é? E lá na frente, em algum momento, a vinda de Jesus. Estações é kairos, ele fala tempos e estações, e significa ocasião. É o momento, os eventos que vão acontecer no momento da vinda de Cristo. Então, são prerrogativas de Deus. Não sabemos se será no segundo milênio, no terceiro milênio, na metade, 2500, 2700, não sabemos o período. Estamos vendo as estações acontecendo, não é? Os eventos do fim estão cada dia mais notáveis aos olhos de qualquer pessoa. Agora, o tempo exato e a hora certa é uma prerrogativa do Pai. Só Ele sabe. Então, viver com fidelidade é ser fiel e leal a Deus durante toda a nossa vida. Nós devemos ser fiéis ao Senhor e aguardar com alegria e esperança a sua volta. Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. A volta de Jesus para nos levar ao céu é a esperança da igreja. Tem até um hino muito bonito da harpa, né? O 300. Nossa esperança é a sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Não é? É o 300, é um hino muito bonito que fala da nossa esperança, que é a vinda do Senhor. Estamos passando aflições nesse tempo presente, mas aguardamos ansiosos a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus vos abençoe, que vocês permaneçam fiéis, que nós permaneçamos fiéis ao Senhor, prontos para o dia do nosso encontro com Ele na glória. Amém? Oremos. Deus de amor e graça, muito obrigada, Senhor, por essa aula de Escola Bíblica Dominical, pelo teu favor, pela tua graça, Senhor, pela promessa da tua vinda para nos buscar. Acende cada dia a chama da esperança em nós, Senhor, e nos ensina a sermos vigilantes, estarmos atentos, Pai, para estarmos preparados para a sua volta. Toma a tua igreja nas tuas mãos, cada aluno, cada professor da EBD. Nós entregamos o nosso dia nas tuas mãos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos falar o nosso lema? Eu amo a escola dominical. Muito obrigada, Jesus. Que Deus te abençoe.